não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Que é o de que toda nação que alcança um certo grau de desenvolvimento e poder material começa a se olhar a si mesma como se fosse o centro da história. O centro e o limite. Né? Isso aconteceu especialmente com a França, a Inglaterra, a Alemanha e os Estados Unidos. Então, a história vista assim apresenta um certo perfil que pode se impor para toda uma população como se fosse, vamos dizer, a versão real da história. Acontece que aquilo que se passa nas nações mais poderosas nem sempre reflete o curso da história das ideias. Não há de fato nenhuma correlação entre a riqueza, poder material e a criatividade intelectual. Ao contrário, nós sabemos, por exemplo, que a época de Platão e Aristóteles, em que floresceram ali a academia e o liceu, já era uma época de decadência política e econômica da Grécia. Né? Do mesmo modo, o período do idealismo, do romantismo alemão, com Hegel, Fichte, Schelling, que foi um dos períodos mais brilhantes da história da filosofia, ocorreu numa época em que a Alemanha não era sequer um país, era um conjunto de principados e ducados, né, sem nenhum governo central e sem uma identidade nacional, que ao contrário estava mal começando a se formar naquela época, como se vê nos famosos discursos de Johann Gottlieb Fichte, chamados Discurso da Nação Alemã, que são uma reação à invasão napoleônica. De fato, a invasão napoleônica é que desperta o nacionalismo alemão. E assim por diante. Quer dizer, não há uma correlação entre o progresso material e o desenvolvimento intelectual. Não há mesmo, são coisas absolutamente independentes. Porém, graças a esta espécie de provincianismo, vamos chamar o provincianismo da capital, quer dizer, o provincianismo da metrópole, né? Certos desenvolvimentos da história da filosofia foram simplesmente esquecidos e até hoje são transmitidos como inexistentes. Por exemplo, a época de que o Renascimento foi o tempo do florescimento da ciência moderna e da liquidação das trevas medievais, da superstição, etc, etc. Na verdade foi exatamente o contrário. Quer dizer, o período de florescimento da ciência moderna é um pouco posterior. E o Renascimento foi, ao contrário, a época de maior florescimento da magia, da astrologia, da cabala, etc, etc. Né? Este fenômeno, vamos dizer, sobretudo o da cabala, ele surge em reação à onda nominalista que já vinha predominando nos círculos escolásticos. O nominalismo é aquela teoria que pretende que os universais, por exemplo, as espécies, não existem em si mesmas, elas só existem as substâncias individuais e as espécies são apenas construções mentais humanas, como se nós tivéssemos inventado a espécie vaca, né? A argumentação nominalista, no entanto, era bastante forte e
essa escola fez muito sucesso no meio escolástico. Em reação a ela, mas fora da universidade, aparecem então os cabalistas modernos, especialmente Johannes Reuchlin na Alemanha, Pico della Mirandola e Marsilio Ficino na Itália, e Henri Corneille Agrippa na Alemanha. Esses autores, então, eles começam a puxar do fundo dos séculos a tradição judaica da Cabala e adaptá-la ao mundo cristão. E fazem algumas descobertas extraordinárias. O princípio fundamental da Cabala é que a linguagem da Bíblia, o hebraico da Bíblia, é uma linguagem cifrada, no qual cada letra corresponde a um número, uma certa quantidade, de modo que, por cálculos e permutações, de uma palavra você obtém outra palavra, e de outra e assim por diante. De modo que, já naquela época, eles haviam chegado, vamos dizer, a demonstrar que o nome secreto do Messias era Jesus, Yeshua. O que veio a acontecer de novo no século XX, quando um dos principais rabinos do mundo, falecido uns anos atrás, ele deixou uma mensagem póstuma dizendo: olha, aqui está o nome do Messias, e quando os caras abriram, a mensagem era Yeshua. Isso, e esses três já haviam dito nessa época. A Cabala se baseava na identidade do nome e da coisa. Quer dizer, os nomes não eram signos arbitrários, era algo que vinha na própria natureza da coisa, uma espécie de simbolismo sonoro e gráfico inerente à própria natureza do objeto. Então era exatamente isso, estava nos antípodas do nominalismo, tá certo? Então, em vez de haver uma separação absoluta, quer dizer, todos os signos serem arbitrários, como proclamava o nominalismo, havia uma relação intrínseca, uma espécie de simbolismo natural dos nomes. E particularmente o empenho desses todos foi demonstrar uma perfeita continuidade entre a tradição cabalística e o cristianismo. Infelizmente, dentro do debate da época, todas essas tentativas foram um tanto apressadamente, creio eu, condenadas pela Igreja, se bem que a condenação que caiu sobre o Pico della Mirandola foi depois suspensa por outro Papa. O que aconteceu com Reuchlin e os outros eu não sei. Mas, então essa tendência, que ocupou todo um século, ela é normalmente esquecida na história da filosofia. Por quê? Porque isso não era filosofia no sentido formal, era antes uma filologia e uma teologia. Mas a importância filosófica disso é notória. Então, foi só no século XX que alguns historiadores, como a Francis Yates, na Inglaterra, e Pierre Béard, na França, começaram a desenterrar o que se passou nesta época, e hoje a visão que os historiadores profissionais têm do período é bem diferente da visão popular, a qual, no entanto, ainda continua consagrada em programas universitários e livros mais populares e assim por diante. E toda essa tradição historiográfica consagrada popularmente, ela dá a ideia de que, na época, ou seja, isso aí seria século XVI, mais ou menos no século XVI, XVII, a filosofia escolástica tinha, vamos dizer, se esclerosado, tinha virado apenas uma filosofia livresca, que era assim, comentários de comentários de comentários. Isso de fato acontecia, mas acontecia sobretudo na França. E como a França era o país mais poderoso na época, então é claro que a visão que ela tinha de si mesma acaba se transformando numa espécie de visão da história da filosofia mundial, o que é evidentemente um erro, porque na mesma época a filosofia escolástica estava alcançando certos desenvolvimentos extraordinários na Espanha e em Portugal. Desenvolvimentos que antecedem certas descobertas científicas que só vieram a ser feitas realmente no século XX, pelo menos no século XIX.
Pronto, se você pegar a obra do Charles Sanders Peirce, que é o homem da semiótica, praticamente tudo que ele disse já estava na filosofia escolástica luso-espanhola dessa época. Mas isso foi solenemente ignorado. E, na verdade, é ignorado até hoje. A maior parte da história da filosofia se concentra nos países de mais destaque, especialmente a França e a Inglaterra, e deixa ali a Península Ibérica de lado. Por quê? Porque a Península Ibérica está começando a sua decadência política e econômica. Decadência que foi muito acelerada, vamos dizer, pelo desastre acontecido à marinha de Felipe II, que iniciou uma invasão da Inglaterra, mas foi destruída por um furacão no meio do caminho. Ao que o rei disse: bueno, eu não l'havia enviado contra as forças da natureza. Então, não é culpa nossa, mas com isso a Espanha perde muito do seu poderio, tá certo? E a península inteira entra numa decadência econômica que, vamos dizer, por uma espécie de automatismo mental, é tida também como uma decadência cultural. Só que a decadência cultural é posterior, e em geral o pessoal não sabe disso. Quer dizer, esse mesmo período, vamos dizer, de perda da hegemonia espanhola, coincide com o florescimento intelectual fora do comum, dentro das universidades. Então é uma coisa estranha, porque na mesma época, na França, a atividade intelectual de maior destaque, que se consagra na história como representativa da época, era externa às universidades. Você vê que, por exemplo, René Descartes não era professor universitário, Michel de Montaigne, tudo isso. Quer dizer, há uma cultura extra-universitária que se desliga não somente da instituição universitária, mas da língua internacional, o latim, e começa a escrever nas línguas nacionais. Portanto, escreve para um outro público também. O material universitário, todo em latim, que era uma língua internacional, se dirigia especificamente aos profissionais, quer dizer, o pessoal que estava também dentro da universidade. Era uma produção de universitários para universitários. E nessa época se conquista, então, todo um público leigo, quer dizer, sobretudo na nobreza. Nessa época você vê muito contato entre os filósofos e os governantes, os reis. Não é isso? A famosa correspondência de René Descartes com Cristina da Suécia, tá certo? E depois Leibniz também tinha toda uma rede de contatos nas classes dominantes. É um público totalmente novo, sem um treino filosófico especializado, e que necessita, portanto, de uma outra linguagem. Então, não apenas abandona o latim e começa a escrever nas línguas nacionais, mas abandona a terminologia técnica da escolástica e começa a escrever numa língua mais popular, uma língua para todo mundo. Portanto, são obras que para nós parecem muito mais claras. Você, por exemplo, você leu René Descartes sem nenhuma dificuldade, leu Francis Bacon sem nenhuma dificuldade, mas se você for ler John Duns Scott, por exemplo, é um osso, porque é tudo terminologia técnica. Você em geral não sabe o que ele está falando enquanto você não estudar, quer dizer, a linguagem dominante da época. Só que isso estava acontecendo na França, que era o que se considerava o centro do mundo, e cuja autoimagem, então, se consagra na história da filosofia como se ela fosse realmente o palco central da história da filosofia. Só que, ao mesmo tempo, na Espanha e em Portugal estava acontecendo o contrário. Era a época de grande florescimento da filosofia escolástica, portanto, da filosofia intra-universitária, escrita na mesma linguagem técnica dos seus antecessores. E por isso mesmo essas obras não tiveram difusão popular nenhuma. Até hoje, muitas delas só circulam em latim, não tem nem tradução. É um autor do qual nós teremos especial interesse, que é João Poinsot, filósofo português, mais conhecido como João de São Tomás. Só no século XX apareceram traduções, ou apareceu uma tradução parcial do seu livro principal, que é o Tratado dos Signos, apareceu em português,
e uma tradução completa, uma edição bilíngue maravilhosa, feita pelo filósofo americano John Dewey, apareceu nos Estados Unidos. Né? Mas, vamos dizer, o Pensou ficou à margem da história da filosofia. Então, o que consta oficialmente é que, na época que eu estou mencionando, que é a época em que aparecem os cabalistas modernos, a filosofia escolástica está a famosa escolástica decadente. Eu digo, a escolástica decadente só aconteceu na França e na Itália, talvez. Mas, na mesma época, havia uma ascensão vigorosa, avassaladora da filosofia portuguesa e espanhola. Pouquíssimos autores prestaram atenção nisso. Um deles foi Leibniz. Leibniz sempre elogiou muito os filósofos portugueses e espanhóis. Mas também não podemos esquecer que o próprio Leibniz, sendo um alemão, ele não tinha uma língua de cultura na sua própria pátria, isso é século XVIII. O alemão não era uma língua de cultura, apesar do sucesso da tradução da Bíblia feita por Lutero. Né? As pessoas os intelectuais, eles se comunicavam ou em latim ou em francês. Uma grande parte da obra do Leibniz é latim e francês. Ele escreveu pouquíssima coisa em alemão. O alemão só se torna mesmo uma língua de cultura no século XIX, no fim do século XVIII, começo do XIX, né? Sobretudo a partir do romantismo, Kant, Fichte, Schelling, etc. Então, esta corrente que surge do neocabalismo, ela é francamente combatida pela igreja, combatida e reprimida pela igreja. Mas algo sobra dela. A ideia principal da Cabala é de que, pela decifração dos textos hebraicos da Bíblia, nós podemos obter a linguagem matemática em que Deus escreveu o universo. Então, vamos dizer, a língua e sua decifração matemática seriam o caminho natural para o conhecimento dos mistérios divinos. E esses autores todos colocavam uma grande esperança nisso, dentro de um contexto que era assim, professadamente católico. Eles queriam integrar isso na religião católica. Eu não sei se não foram compreendidos ou se alguém no Vaticano achou que aquilo podia dar encrenca e condenou tudo isso. Mas a ideia da Cabala, quer dizer, que é da decifração matemática dos mistérios divinos, ela permanece numa outra versão que na época pareceu mais aceitável, que é, vamos dizer, a da decifração dos mistérios da natureza. Então, a matemática aplicada ao estudo da natureza, que era uma ideia que de fato não havia ocorrido a ninguém. Se você lê Aristóteles, ele diz claramente que o método matemático não serve para as ciências naturais, porque na natureza não existe nada de exato. Hoje que nós temos física quântica e tudo mais, nós vemos que ele não deixava de ter razão sobre certo aspecto. Porém, na época, a ideia da matemática como chave dos mistérios da natureza se impregnou de tal modo na mente dos intelectuais que daí nasce tudo o que nós entendemos como ciência moderna. Não por coincidência, o sujeito que mais popularizou essa ideia foi Bacon, que não entendia nada de matemática e que nunca fez descoberta científica nenhuma, mas ele pregava, vamos dizer, uma transformação da filosofia em ciência da natureza, e a ideia pegou. Porém, a expressão mais pura dessa transformação aparece em René Descartes. E aparece primeiro em Galileu. Ele diz: Deus escreve o universo em caracteres matemáticos, e ele tentava decifrar esses caracteres, mas não para descobrir os mistérios divinos, o mistério da vida após a morte, o mistério da salvação da alma, etc., como os cabalistas modernos pretendiam, mas voltado à ideia do domínio sobre as forças materiais. Essa é a ideia de Galileu e é também a ideia de Descartes. E Descartes escreve o seguinte, vocês prestem muita atenção nesse texto, que talvez seja o texto inaugural da filosofia moderna, né? Está no discurso do método. Bom, aqui tem a parte 61, 63 da edição Adama e Tannery, não sei que página corresponde numa tradução brasileira.
Então diz Descartes, em lugar daquela filosofia especulativa que se ensina nas escolas, escolares, quer dizer, das escolas, né? Pode-se encontrar uma filosofia prática, pela qual, conhecendo a força e as ações do fogo, da água, do ar, dos astros, dos céus e de todos os outros corpos que nos rodeiam, tão distintamente quanto conhecemos os diversos ofícios dos nossos artesãos, poderíamos empregá-los do mesmo modo em todos os usos aos quais são próprios, e assim tornar-nos como que senhores e possuidores da natureza. É a mesma ideia do Galileu, né? O que não é de se desejar somente para a invenção de uma infinidade de artifícios, equipamentos, máquinas, etc., que nos fariam desfrutar sem nenhuma dificuldade dos frutos da terra, de todas as comodidades que nela se encontram, mas principalmente para a conservação da saúde. Poderíamos livrar-nos de uma infinidade de doenças, tanto do corpo quanto do espírito, e talvez mesmo do enfraquecimento que é próprio da velhice. Este é todo o programa da filosofia moderna e da ciência moderna, ou seja, tornar-nos senhores e possuidores da natureza, dominar as forças naturais, domá-las, tá certo? E através, seja da construção de máquinas ou de outro procedimento qualquer, utilizar todas essas forças da natureza em proveito, vamos dizer, do ser humano. É claro que isso implica você se desviar totalmente dos temas da filosofia especulativa. Isso, então, a partir daí, a sondagem sobre a natureza do universo, a essência da vida humana, a imortalidade da alma, Deus, etc., praticamente desaparece de cena. Você vê que o tratamento que Descartes dá ao tema de Deus, vocês podem ver isso no meu livro Visões de Descartes, é de uma simploriedade quase pueril. Não dá para comparar isso aí com as grandes especulações da filosofia escolástica. Mas, ao mesmo tempo, toda esta parte especulativa, como a chama Descartes, ela é atrofiada e dá lugar a um crescimento hipertrófico da tecnologia. Tecnologia que visa não só a propiciar ao ser humano mais comodidade na sua vida corporal, tá certo? Mas a vitória sobre as doenças e provavelmente sobre a velhice. Portanto, insinua-se aí vagamente o sonho da imortalidade física, a qual hoje se consagram inúmeros estudos no mundo. A pessoa está gastando bilhões com estudos. Como vamos nos tornar imortais fisicamente? Então, dessa mudança, ela se inspira inicialmente na ideia cabalística, na ideia da decifração matemática dos livros sacros e, portanto, a aquisição do segredo matemático dos mistérios divinos. Certo? Não que tudo fosse abrir para você, mas através do cultivo dessa decifração permanente, que é uma coisa que os rabinos se dedicam há séculos, certo? Você chegaria a uma compreensão cada vez maior dos mistérios divinos, e isso colocado dentro de um contexto cristão seria evidentemente um exercício ascético dos mais propícios à salvação das almas. Como a coisa foi banida pelo Vaticano, então imediatamente os autores que tinham interesses cabalísticos, como o próprio René Descartes, criaram esta outra versão da coisa, onde você parecia se afastar de tudo quanto era mistério, magia, etc, etc. E dirigir num sentido que era mais próximo do que hoje nós chamamos de ciência natural, contra o que a Igreja não poderia ter nenhuma objeção. Certo? Então, daí nasce então toda a tradição da ciência e da filosofia moderna, voltadas para o domínio sobre a natureza. Mas a primeira coisa a observar aí é que quando ele diz assim, através disso o homem adquirirá um poder maior sobre a natureza, faltou um detalhe. Você vê que nessa época havia um grande florescimento das ciências naturais, mas as ciências sociais e históricas só se desenvolveriam a partir do começo do século XIX, com Leopold von Ranke e outros.
portanto, vamos dizer, as consequências sociais dessa nova orientação eram praticamente invisíveis na época, não se podia prever o que ia acontecer. Se houvesse alguém com um grande gênio sociológico ou historiográfico na época, ele poderia fazer a seguinte pergunta. Você diz, através desta nova ciência que você chama de prática, e desses equipamentos todos, e todos esses artifícios que vocês vão inventar, você diz que o homem adquirirá um poder maior sobre a natureza. Mas qual homem? Todos os homens? Isso é absolutamente impossível. Qualquer equipamento que você invente na ciência, ele é inicialmente acessível só a uma minoria. Só muito gradativamente e dificultosamente essas coisas se tornam acessíveis a todo mundo. Mesmo quando os benefícios se tornam acessíveis, como por exemplo de certos tratamentos médicos, são os efeitos que são acessíveis, não a produção deles. Então, por exemplo, você pode ir na farmácia, comprar um remédio, comprar um antibiótico, etc. Bom, você se beneficia daquilo de algum modo. Mas você não tem ideia de como aquilo foi produzido, você não tem o domínio do processo. Então, longe de ser o senhor e detentor da natureza, você não é nem o senhor e detentor do seu próprio destino pessoal. Então, a primeira consequência inevitável desta orientação, desta nova orientação, é que em vez de aumentar o poder do homem sobre a natureza, do homem em geral sobre a natureza, ele aumenta muito mais o poder de alguns homens sobre os outros homens. Não lhe parece óbvio? Todos esses progressos técnicos são meios de atuação não só sobre a natureza, mas sobre a sociedade humana, sobre os outros homens. E aí nós temos que lembrar aquela famosa constante do Carroll Quigley, por exemplo, quando ele diz, quando as armas são de uso fácil de aprender, então você tem uma época de liberdade, democracia, mas quando as armas se tornam muito complexas e caras, então ao contrário, você tem uma hierarquização maior. E é evidente que a quantidade de ciência necessária para você fazer, por exemplo, um mosquetão daqueles de carregar pela boca é muito menor do que o necessário para você fazer, vamos dizer, um navio de guerra, uma usina atômica, etc, etc. Então, o próprio progresso da ciência, ele elitiza necessariamente os meios de poder. De onde surge o fenômeno dos totalitarismos modernos, das ditaduras, cujo poder é todinho baseado em ciência e tecnologia. Você veja, por exemplo, as ditaduras dos anos 20 e 30, elas jamais teriam podido existir sem o fenômeno do rádio. Imaginem, por exemplo, um governante do século XVI ou da Idade Média baixando uma ordem, baixando um decreto qualquer. Aquele decreto era assinado e até aquilo se disseminar até os últimos confins do reino levava anos ou décadas. Com o advento do rádio, o ditador pegava um microfone e falava para milhões de pessoas ao mesmo tempo. E nós poderíamos perguntar, e esses milhões de pessoas poderiam falar pelo rádio também? Não, porque eles não tinham dinheiro para ter uma estação de rádio. Então, este processo iniciado por Descartes, ele aumenta o poder de alguns homens sobre a natureza e o poder de alguns homens sobre todos os demais homens. Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude nosso canal, apoie, seja membro. E
Ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal, que é o nosso canal, que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei, professor Alexandre Costa, a Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.